Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas. Lucas capítulo 9. A partir do verso 28. Lucas 9, 28. Está escrito o seguinte: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. E de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar. E dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Amém. Amados, este texto traz a nós 3 realidades bem distintas. 3 tipos de comportamento espiritual bem distintos. O primeiro deles, a postura de Pedro, Tiago e João, que sobem este monte da transfiguração com Jesus. A tradição diz que esse monte é o Monte Tabor. Outros acreditam que seja o Monte Hermon. Para nós não interessa, não importa, porque nós não fazemos peregrinações para lugares sagrados. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós poderíamos chamar a espiritualidade revelada aqui por Pedro, Tiago e João como a espiritualidade do monte. Mas dos discípulos, 9 ficaram no sopé do monte, lá no vale, quando eles são envolvidos por uma grande multidão que trazem uma necessidade urgente. Um pai aflito pede para que os discípulos curassem o filho único que estava endemoniado, e a Bíblia diz que eles não puderam. Então vamos denominar essa espiritualidade a espiritualidade do vale. O terceiro grupo, representado por Jesus, ele sobe o monte para orar e ele ora. E ele desce do monte e obedece. E ele, revestido com o poder de Deus, liberta o menino endemoniado.
Pedro, Tiago e João estão no monte, e lá no monte eles veem milagres extraordinários acontecendo. Aliás, 4 milagres aconteceram. Jesus é transfigurado na presença deles. Segundo lugar, Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. E quarto, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho amado, meu eleito, a ele ouvi. Mas essa espiritualidade, embora pise no terreno do extraordinário e veja os milagres insólitos, eles estão desprovidos de discernimento. Então, vamos denominar a espiritualidade de Pedro, Tiago e João como a espiritualidade do monte, o êxtase sem entendimento. Vamos descer ao vale, lá estão os 9 discípulos. Uma multidão se acerca dos discípulos, e diz o evangelista Marcos, texto paralelo deste, que os escribas estavam discutindo com os discípulos. E eles, ao serem procurados por esse pai aflito, não têm poder para libertar o menino, porque eles estão mudando o foco. Em vez de fazer a obra, estão discutindo a obra, com os inimigos da obra. Então vamos classificar essa espiritualidade, a espiritualidade do vale, a discussão sem poder. E vamos olhar a espiritualidade revelada por Jesus. Ele sobe o monte para orar e ele ora. Ele desce o monte para obedecer, ele obedece. E ele, diante de uma necessidade premente, um menino endemoniado, ele o liberta. Então vamos caracterizar a espiritualidade de Jesus como a espiritualidade da oração, da obediência e do poder. Chamo a atenção de vocês então para o primeiro quadro, a espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Notem vocês que Jesus subiu o monte para orar, e ele ora, e os discípulos dormem. O que dá prazer em Jesus, dá cansaço neles. O que é o deleite de Jesus, é um peso para eles. O que é a alegria de Jesus, provoca sonolência neles. É hora de você sondar o seu coração, para saber que tipo de postura você tem quando entra na casa de Deus. Com deleite? Com prazer? Você tem noção de que os céus estão abertos? De que você é sacerdote? Que a cortina, que o véu foi rasgado e você tem livre acesso? Ou quando você entra na casa de Deus, há cansaço, há sono, há dispersão, há desatenção. Segunda coisa, aqueles discípulos começaram a ver milagres estupendos no topo da montanha. Eles pisaram no terreno sobrenatural. Eles viveram na região do milagre. 4 fatos insólitos, extraordinários, espetaculares, acontecendo diante dos olhos deles. A Bíblia diz que Jesus foi transfigurado, que o rosto de Jesus brilhava como o sol, que as vestes de Jesus brilhavam como a luz. Marcos diz que nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar roupa daquela maneira. De repente, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, sobre a sua morte. De repente, uma nuvem cheia de luz os envolve, os envelopa, e de repente eles escutam de dentro da nuvem aquela voz divina: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Vendo milagres, mas desprovidos de discernimento espiritual. Isso para nós é emblemático, sabem por quê? Porque nós vivemos numa geração que anda à procura de milagres, ávida por milagres, achando que se nós enxergássemos mais milagres, nós creríamos mais. Isso não é um fato, sabem por quê? A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No topo desta montanha, 3 gerações estão representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Leia sua Bíblia e você verá, foram as 3 gerações que mais viram milagres na história, e foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Mas mais, eles estão vendo milagres, mas estão desprovidos de discernimento. Qual a primeira coisa que eles não discernem?
Eles não discernem a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro diz assim: mestre, bom estarmos aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra de Moisés, outra de Elias. O Pedro achava que ele estava no controle da situação, quando a Bíblia diz que ele nem sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Uma grande bobagem ele estava falando. Naquele momento Pedro estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, Ele é singular, Ele é incomparável. Quanta gente hoje que fica tão empolgada com os milagres, mas a sua mente está vazia de entendimento de quem é Jesus, a supremacia de Jesus. Mas em segundo lugar, irmãos, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da missão de Jesus. Confira comigo o versículo 31 aí, sobre que pauta, sobre que agenda Moisés e Elias conversaram com Jesus naquela montanha. O texto está escrito, que conversaram com ele sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra no grego aqui, partida, é a palavra êxodos. Êxodos. E o êxodo foi o momento histórico da libertação de Israel daquela amarga escravidão no Egito. O que Moisés e Elias estão conversando com Jesus é sobre a cruz. A partida dele aqui para Jerusalém não era para uma das outras festas que haveriam de acontecer em Jerusalém, mas na última viagem dele para Jerusalém, para a festa da Páscoa, onde ele seria preso, onde ele seria condenado, onde ele seria crucificado. E nessa partida, a cruz de Cristo seria o nosso êxodo, a nossa libertação, a nossa redenção. Ali se daria a nossa redenção. Mas notem vocês, que quando eles descem desse monte, conforme já lemos, Jesus cura um menino endemoniado, e o devolve ao seu pai. E o versículo 43 diz que diante desse grande milagre, todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Todos quantos? Todos quem? Todos presentes, todos da multidão, inclusive os discípulos. E aí Jesus começa a perceber uma sutileza perigosa, porque os discípulos mais uma vez estão seduzidos, como foram lá em João 6, a fazer de Jesus um Messias político, um Messias terreno, um Messias milagreiro, um Messias para resolver os seus problemas do aqui e do agora, um Messias que apenas haveria de dar para eles pão e cura e milagres. E eles estão mais uma vez entusiasmados com essa ideia junto com a multidão, e é por isso que diz o versículo 44, que Jesus se dirige a eles nesses termos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer com eles, com isso? Ele está dizendo o seguinte para os discípulos: não pensem vocês que eu vou ser arrastado para dentro dessa agenda que vocês querem. Não pensem vocês que vocês vão me seduzir para ser apenas um Messias político, terreno, para resolver os problemas do aqui e do agora. Não pensem vocês que eu vim ao mundo apenas para fazer milagres. Não pensem vocês que na operação dos milagres que eu estou realizando, vocês vão ser redimidos e resgatados do pecado. Entendam uma coisa, botem na mente de vocês uma coisa: eu vim ao mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo. Eu vou ser entregue, eu vou ser morto, eu vou ser crucificado, e é lá na cruz que eu vou abrir a porta da escravidão de vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que o êxodo de vocês vai acontecer. Mas o versículo 45 diz que eles não entenderam isto. Vendo milagres, mas não sabendo quem é Jesus. Vendo milagres, mas não sabendo o que Jesus veio fazer. Terceiro lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da missão deles mesmos. Quando Pedro disse assim: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Aliás, nós nem queremos tenda, basta a gente ficar aqui só assistindo essa cena, já está muito bom para nós. O que eles estão fazendo? Essa é a espiritualidade da fuga. Quantas vezes, meus irmãos, nós não entendemos isso? É fácil a espiritualidade do templo. Aqui a gente canta, aqui a gente ora, aqui a gente prega, aqui a gente contribui, aqui é um ambiente gostoso.
Mas aqui nós chegamos para nos abastecer, para recarregar nossas baterias. Mas o nosso testemunho é lá fora, lá no vale. Lá tem gente gemendo, lá tem gente sangrando, lá tem gente endemoniada, lá tem gente oprimida, lá tem gente precisando de socorro, lá tem gente precisando de ajuda. E nós não podemos apenas cultivar a espiritualidade do monte. Aqui é necessário vir, mas daqui é necessário sair para ir lá no vale, onde as pessoas estão aflitas. Quarto lugar, estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da adoração. Diz os demais evangelistas que quando eles escutam a voz de Deus de dentro da nuvem luminosa, eles caem de bruço, tomados de fobia, de medo, de pavor. Em vez de eles terem deleite em Deus, eles estão com medo de Deus. E aqui há duas coisas que é muito importante destacar, são dois extremos, irmãos. Vocês já perceberam que às vezes nós perdemos um pouco e vamos perdendo paulatinamente a questão da reverência no próprio culto? Entender que quando você entra nessa casa, isso aqui não é um lugar comum, de tijolo, de pedra, como qualquer outro lugar. Mas nós chamamos esse lugar onde nós servimos e adoramos a Deus de casa de oração, de casa de Deus. Eu nunca me esqueço, e vocês se lembrem disso, que num dos últimos campeonatos da seleção brasileira aqui da nossa América, o técnico da seleção exigiu dos jogadores, e vocês se lembram disso, todos eles cantassem o hino nacional com entusiasmo. Lembram disso? E lembram como quando os jogadores que entraram em campo cantavam o hino nacional com entusiasmo, isso eletrizava a arquibancada para cantar o hino nacional? Quantas vezes nós entramos na casa de Deus dispersos? Dispersos. Mascando chiclete. Paquerando com Facebook, WhatsApp. Recebendo torpedos, certamente não é do céu. Perdendo completamente o entendimento do que é esse lugar e na presença de quem nós estamos. Falta de reverência. Mas o outro extremo é fobia de Deus. Às vezes até, na melhor das intenções, os pais querem disciplinar seus filhos. Eu achei muito engraçado, o último voo que eu fiz agora, essa semana, final da semana passada, tinha um menino muito peralta, e a mãe não estava conseguindo dar conta dele. Vocês acham que tem menino peralta hoje? Aí a mãe disse o seguinte para o menino: se você não se comportar, o piloto não vai te levar, você vai ficar aqui, a mamãe vai embarcar sozinha, você vai ficar aqui sozinho. Eu entendi o que ela quis dizer para o menino, mas vocês acham que ela foi feliz na abordagem? Outras mães dizem: se você não se comportar, Deus vai te castigar, menino. Qual a noção que o menino vai ter de Deus? De um guarda cósmico, está com um porrete na mão. Qualquer cochilada, pau na sua muleira. E aí quando esse menino tiver algum problema na vida, para quem que ele vai correr? Para Deus? De jeito nenhum, você está doido? Deus está com o porrete na mão. Quando na verdade nós devíamos ter uma consciência de que Deus é santo, 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 mas também ter a noção de que Ele é um Pai amoroso, que nos apanha na nossa dor, na nossa aflição, para nos abraçar, para nos curar, para nos restaurar e para nos perdoar. Bom, espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento, vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus, o que Ele veio fazer, o que nós devemos fazer e como devemos adorar. Agora vamos descer do monte, vamos para o vale. A espiritualidade do vale, discussão sem entendimento. Diz Marcos, texto paralelo desse, que esses discípulos que ficaram, os 9 que ficaram, estão discutindo com os escribas. Quem eram os escribas? Os inimigos históricos de Jesus, os opositores do ministério de Jesus. E eu posso lhes garantir que tem hora para se discutir, sim.
Nós temos até uma matéria no seminário chamada de apologética. Então tem hora que você precisa discutir a sua fé para dar razão da esperança que há em você. Mas aqui há um perigo. É quando nós perdemos o foco e nos dedicamos apenas a discutir a obra em vez de fazermos a obra. O evangelho não é para ser discutido, é para ser pregado. Eu gosto muito de uma frase de Charles Haddon Spurgeon. Ele diz que tem muita gente querendo defender o evangelho. Ele diz que o evangelho sabe se defender. O evangelho é um leão. Você não precisa defender um leão, basta soltá-lo. Basta soltá-lo. Basta pregá-lo. Basta anunciá-lo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós não podemos jamais, irmãos, perder o foco de desviar nossa atenção para os opositores, para aqueles que querem apenas discutir ideias, para aqueles que apenas querem discutir opiniões, para aqueles que querem fazer um cavalo de batalha em este, naquele outro ponto. Nós precisamos entender que o Deus nos chamou para fazer a obra e não para discutir a obra. Agora, notem comigo que enquanto os discípulos estão lá discutindo a obra, tá? Tem gente sofrendo, buscando ajuda. É um pai aflito, tem um filho endemoniado, e é preciso de socorro, e é preciso de ajuda. E ele reconhece que os discípulos de Jesus estão no lugar, e ele entende que os discípulos de Jesus são pessoas credenciadas para ajudar, e eles têm uma agenda positiva de ir ao encontro dos discípulos de Jesus, e ele chega e apresenta o problema para os discípulos de Jesus, e diz o texto que eles não puderam. Por que não puderam? Porque assim como os que subiram o monte não oraram, os que ficaram no sopé também não oraram. Assim como os que estavam lá em cima queriam uma espiritualidade de êxtase e alienação, os que estão cá no vale estão desfocados, discutindo a obra em vez de estarem fazendo a obra. Segundo lugar, notem comigo, no vale há gente desesperada, precisando de ajuda, mas os discípulos estão perdendo tempo, envolvidos numa discussão infrutífera e fora de foco. E eu quero lhes dar 2 exemplos sobre a questão de foco. Vamos pegar em primeiro lugar Davi. Vocês lembram que Davi chegou lá em 1 Samuel 17, levou um lanche para os irmãos dele, os seus irmãos, que estavam numa guerra dos israelitas contra os filisteus. E aí ele chega na hora da debandada geral, da soldadesca de Saul, já tem 40 dias, que 2 vezes por dia o Golias aparece, desafia os soldados de Israel, e eles se acovardam, e eles ensarilham as armas, e com as pernas bambas fogem. Aí Davi chega nesse momento, quer saber o que está acontecendo. E Davi pergunta, mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E se dispõe a enfrentar o gigante. Aí se aproxima dele o irmão mais velho dele, Eliabe, e fica irritadíssimo com ele. E pergunta assim, mas quem é você? Você não passa de um pastorzinho, de poucas ovelhas lá no deserto? E vem aqui querer bancar uma de valentão, tem um exército inteiro fugindo desse homem, e você quer enfrentá-lo sozinho? Quem é você, menino? Bem conheço a tua presunção, vieste aqui apenas para olhar a peleja. E diz a Bíblia que Davi saiu dele, fugiu dele, foi falar com outras pessoas. Sabe o que significa isso? Se você ficar dando ouvidos aos críticos, você perde o foco. Deus não chamou você para discutir com os críticos, Deus chamou você para enfrentar os gigantes. Deus chamou você para fazer a obra. Não perca o foco. Deixa eu lhes dar um segundo exemplo. Diz a Bíblia que Neemias está reconstruindo Jerusalém. E lá estão os samaritanos, lá estão os opositores da obra de Deus, e eles tentaram diversas formas de impedir o avanço da obra, e eles ficaram irados, eles ameaçaram, eles espalharam boatarias, eles tentaram de tudo. Quando perceberam que todas as estratégias estavam entrando em completo fracasso, eles chamaram Neemias para uma mesa redonda. Vem cá, Neemias, vamos conversar, vamos sentar aqui. Neemias respondeu assim, eu estou fazendo uma grande obra, e eu não posso descer.
Eu estou focado no que eu estou fazendo. Eu não posso me distrair. É o que o apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Não perca o foco. Faça a obra enquanto é tempo. Mas notem comigo, no vale, enquanto os discípulos discutem a um poder demoníaco em ação, sem ser confrontado. Se você lê o relato desse pai, diz a Bíblia que um espírito demoníaco pega esse menino e o joga na terra, ora o joga no fogo, ora o joga na água, e ele rilha os dentes, e ele espuma, e dificilmente o espírito maligno deixa, antes de deixá-lo todo quebrado. Você já imaginou essa cena? E aí Jesus pergunta assim para o pai: desde quando esse menino está assim? Qual foi a resposta do pai? Desde a sua infância. E quando você vai para o grego e olha a palavra infância lá no grego, a palavra lá é brefos. E brefos descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Agora pense comigo essa cena. Esse menino é o 10º filho? Não, é filho único. Pense comigo, o que é um pai e uma mãe ver uma cena dessa? O menino está brincando com os coleguinhas. De repente o demônio pega e ele sai desesperado, se atira no fogo. Tem que correr lá, cheio de queimadura. O menino está em casa, sai correndo desesperado, se atira na água. Alguém tem que pular lá, senão ele morre afogado. De repente está a família reunida, o menino sai desesperado, tomado por espíritos malignos, e se quebra todo na terra, rilhando os dentes. Esse poder maligno, irmãos, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Vocês já pararam para perceber qual o investimento enorme que o maligno faz hoje para pegar as crianças? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas toda vez que eu vou olhar os programas infantis na televisão, eu fico perplexo. Perplexo, porque é tanta cena violenta dos desenhos, tanto ocultismo, tanto demonismo infiltrado ali, que você pensa, mas qual é a mente que concebe um programa desse para criança? Desde a infância. Eu era pastor em Vitória, lá, ainda sou, graças a Deus, pastor da mesma igreja há 33 anos, mas no começo do meu ministério, uma mulher recém-convertida me telefonou, da rua. Ela tinha sido recebida há um mês e pouco na igreja, e ela me ligou muito desesperada. Ela disse: pastor, eu estava caminhando pela rua, quando a minha menina no meu colo, de 2 anos, desfigurou o rosto, e olhou para mim, porque eu estava cantarolando uma música, um cântico espiritual, e começou a blasfemar do nome de Deus. E eu tomei um susto, pensando que a minha filha tivesse um surto psicótico. Dali mesmo já levei para o psicólogo, examinou, não achou nada. Levei para o psiquiatra, examinou, não achou nada. E eu não sei o que eu faço. E eu disse assim: traz a sua filha para cá. A mãe chegou, o gabinete pastoral. Eu do lado de cada mesa, a mãe se assentou do lado de lá da mesa. E eu conversando com a mãe, e a menina de 2 anos no colo dela, me olhando assim, com suas olhando por cima do óculos, assim, aquele olhar pesado, denso. Quando eu comecei a falar do nome de Jesus, essa menina pulou do colo da mãe, completamente desfigurada, e começou a falar palavras terríveis de blasfêmia contra Cristo, serpenteando no carpete da sala como se fosse uma serpente. E eu clamei pelo nome de Jesus, repreendi aquele espírito maligno, a menina ficou livre pela graça de Deus. E eu perguntei: mamãe, me conta a história dessa criança. Ela disse: o pai dessa criança, que não convive mais comigo, era um bandista, e quando eu estava grávida, ele consagrou essa criança para os guias, nós entendemos, para os demônios. Aqui está uma criança que está sendo tomada por espíritos malignos desde a infância. Desde a infância. E os discípulos não puderam libertar essa criança.
Filho único, crueldade. Os discípulos não puderam, porque estavam discutindo. E sabe, amados, os discípulos, enquanto discutem, os poderes das trevas estão agindo sem serem confrontados. Mas por que eles não têm poder? Qual o problema deles? Eles ficaram tão perplexos com isso que chegaram depois e perguntaram: mas Jesus, por que é que nós não conseguimos? E Jesus respondeu para eles: esta casta não sai senão com oração e jejum. Há demônios e demônios, diz o Dr. Mark Lloyd Jones no seu livro O Combate Cristão. Nem todo enfrentamento tem o mesmo nível de resistência. As vitórias de ontem não servem para hoje. Esses discípulos já tinham recebido vitórias esplêndidas em outras situações, a ponto de, numa das jornadas que fizeram junto com outros discípulos, retornaram para Jesus com muita alegria e disseram: Senhor, até os demônios se nos submetem. E Jesus diz: alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas agora eles não podem, porque a vitória de ontem não serve para hoje. Ontem você foi cheio do Espírito Santo, hoje você precisa ser novamente. Ontem você teve vitórias, hoje você precisa andar com Deus de novo. As vitórias do passado não são garantias de vitórias no presente. Todo dia nós precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo na nossa vida. O que me impressiona é que parece-nos que essas disciplinas estão acabando ou perdendo vigor na nossa vida. Se eu perguntar para vocês hoje, qual foi a última vez que você jejuou para buscar poder? Eu não sei se nós poderíamos dar uma resposta positiva hoje. Nós estamos tão agarrados ao sabor do pão da terra que parece que estamos perdendo o sabor do pão do céu. E quando os discípulos de João Batista perguntaram: por que nós jejuamos, os seus discípulos não jejuam? E Jesus disse: vai chegar um tempo que eles vão jejuar. Agora eles não jejuam porque eu estou com eles. E quando o noivo está na festa, não se jejua numa festa de casamento. Festa de casamento é para se alegrar e para comer. Mas eu vou partir. E nesse tempo eles vão jejuar. E parece-nos que Jesus partiu e nós não entendemos que ainda chegou o tempo de jejuar. Mas determinadas batalhas, irmãos, só vão ser desatadas na nossa vida quando nós nos confrontarmos, nos concentrarmos em oração e jejum. Tem batalha na sua vida que você não vence com argumentos. Você não vence com o seu conhecimento. Você não vence com a sua experiência. Tem batalhas na vida, irmãos, tem nós na nossa existência que vão ser desatados apenas quando nós dobrarmos os joelhos e buscarmos a face de Deus e entendermos que nós precisamos de revestimento de poder. Quando Jesus recebe aquele menino, ou melhor, recebe o pai do menino, dizendo: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, eles não puderam. Diz a Bíblia que Jesus soltou uma espécie de lamento da alma. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? É triste quando o mundo procura a igreja e a igreja não tem resposta para o mundo. Mas eu quero concluir falando da espiritualidade de Jesus. Ele sobe para esse monte para fazer o quê? Para orar. O que é que ele faz? Ele ora. Porque ele ora, o seu rosto resplandece, suas vestes resplandecem. Porque ele ora, o Pai o consola antecipadamente para enfrentamento da cruz. Eu acho isso tão lindo. Porque, irmãos, todos nós temos lutas na vida. Não podemos comparar a luta que Jesus enfrentou, que é o Calvário. Foi único. Mas nós temos as nossas lutas. Se você não tem vida de oração, quando chegar a luta você se desespera. Você não tem forças. Você não tem poder.
Porque Jesus orou, o Pai veio para consolar. Este é o meu filho, o meu amado. A ele ouvi. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Olha que coisa interessante. Quando Pedro comete aquele deslize teológico, comparando-o a Moisés e Elias, Jesus não se defende. Mas o Pai sai em sua defesa, dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Você não precisa se defender, você precisa andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Vida de oração. Terceira coisa que marca a espiritualidade de Jesus aqui é a obediência. Eu volto a perguntar para vocês, sobre que assunto Moisés e Elias conversaram com ele? Sobre a sua partida, sobre a sua morte. Sobre a sua morte. Quando ele desce desse monte, a multidão está pronta lá para incensá-lo e tirá-lo do caminho da morte, fazer dele um Messias político. Ele resolutamente diz para os seus discípulos: prestem atenção, fixai nos ouvidos de vocês isso. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eu estou indo para a cruz mesmo. Isso ficou tão claro, e vocês podem conferir comigo no versículo 51, olha aí por favor. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eu acho isso maravilhoso, porque a obediência de Jesus era tão eloquente, que isso retratava-se no rosto dele. Todo mundo podia ler isso no rosto dele. Ele está indo para Jerusalém, ele está indo para a cruz, ele não está dando marcha ré diante desse desafio da vida. Olha o verso 53. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Obedecer, mesmo sabendo que está indo para a morte. Obedecer, mesmo sabendo que está indo para o sacrifício. Obediência não se negocia. Não se negocia. Você precisa fazer o que Deus determinou que você faça. Finalmente, irmãos, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade do poder. Aquele pai traz o seu filho endemoniado para os discípulos, e eles disseram: nós não podemos. O pai disse: eles não puderam. Aí Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Trazer o teu filho. E diz a Bíblia em Marcos, que é o texto paralelo desse, que Jesus dá uma ordem para os demônios: sai deste menino e nunca mais tornes a ele. Preste atenção que não é apenas uma ordem, é uma ordem com um adendo. Sai, é uma ordem. Nunca mais volte, é o adendo da ordem. E os demônios tiveram que sair mesmo, porque ninguém pode resistir à sua autoridade. Eu acho isso impressionante, irmãos, porque Jesus está dizendo que você e eu podemos ter esse poder, se nós orarmos, se nós jejuarmos. O poder da sua ressurreição está disponível para nós, a suprema grandeza do seu poder. E eu queria concluir levando você para o texto de Marcos 5, que para mim é uma das cenas mais densas e vívidas deste embate espiritual. Quando Jesus chega em Gadara, território gentio, que era uma das cidades da Decápolis, das 10 cidades daquela região gentílica, diz a Bíblia que ele, ao desembarcar, depois de uma tempestade, de noite, num despenhadeiro, tem um cemitério. E a coisa que você menos espera de noite, num cemitério, é encontrar alguém vivo. Não é verdade? É uma cena de terror. Mas lá tem um homem, nu, doido, lunático, gritando, se ferindo com pedras, violento, entre os sepulcros, dentro do cemitério. E quando Jesus está desembarcando, esse homem endemoniado corre e se prostra diante de Jesus. Reconhece que ele é Deus. E diz: não nos mande para fora do país. Manda-nos, aliás, não nos atormentes antes do tempo, primeiro pedido. Não nos mandes para fora do país, segundo pedido.
Manda-nos para essa manada de porcos. Tinha 2.000 porcos pastando na região. E Jesus atende os 3 pedidos dos demônios. Aí o homem ficou liberto. Botou roupa, são juízo, assentado aos pés de Jesus. Aí vem os habitantes de Gadara, e ao saberem e verem a cena, expulsaram Jesus da terra deles. Vai embora, queremos o senhor aqui não. E ele não discutiu, atendeu o pedido dos gadarenos e foi embora. Aí o homem que tinha sido curado e liberto, diz para Jesus assim: deixa eu ir agora com o senhor, me permita fazer parte da tua caravana, fazer parte dos teus discípulos. E Jesus negou, disse: não, vai para os teus e conta a eles tudo quanto o Senhor fez por ti. Preste bem atenção nisso. Jesus atendeu o pedido dos demônios, os 3 pedidos. Jesus atendeu o pedido dos gadarenos, mas Jesus não atendeu o pedido desse homem crente. Como assim? Por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Primeiro, irmãos, para mostrar para o mundo inteiro que demônio não é mito, não é lenda, são seres malignos. Segundo, para desmascarar os valores materialistas dos gadarenos, que dava mais importância para porco do que para gente. Terceiro, para revelar para o mundo inteiro que ele, Jesus, é quem tem todo o poder. Demônio fica se ele permitir, demônio sai se ele mandar. Ele tem todo o poder. Por que ele não permitiu que o homem fosse com eles? Porque Jesus está dizendo o seguinte: eu vou sair dessa terra, eu estou sendo expulso dessa terra, mas você vai entrar para dentro dessa terra como missionário. Eu estou indo embora, mas a esperança da minha mensagem vai continuar aqui. E o primeiro lugar que você vai começar a pregar é para lá, para dentro da sua casa, lá para os teus, lá para a sua família. Porque onde você foi problema, você vai ser solução. Onde você provocou lágrimas, você vai trazer consolo. Onde o diabo cirandou com a sua vida, você vai ser um agente do reino de Deus. Que Deus nos ajude nesta manhã, no começo dessa tarde, a imitarmos Jesus, vivendo uma vida de oração, nos dispondo a uma plena obediência e sendo revestidos com o poder de Deus. Feche os seus olhos, por favor, curva a sua fronte e vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra foi exposta ao nosso coração, e ela é a Tua palavra, e ela é viva, e ela é poderosa, e ela é eficaz. O que nós te pedimos é que Tu apliques esta palavra ao coração de cada pessoa que está aqui, que Tu tires as vendas dos olhos, que Tu tires o tampão dos ouvidos, que Tu toques o coração, e que Tu nos levantes, Deus, nesta manhã, começo de tarde, para uma vida de obediência, para uma vida de oração, para uma vida de revestimento do Teu poder. Dá-nos discernimento do tempo em que vivemos e capacita-nos para vivermos de modo digno do Teu nome nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém.